Olá, minhas amigas e meus amigos, chegando o fim de semana, hora de ler para vocês o meu artigo semanal que sai em 38 jornais, e aí estamos em plena Semana da Pátria, né? Teve gente que me cobrou aí no YouTube que eu tenho que ter uma bandeira em casa. Essa bandeira aí fica comigo um ano inteiro, aí em cima, no ponto mais alto da minha casa. Bom, vamos então às entrelinhas. Se você não estiver inscrito, junte-se a nós e não esqueça ao final de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, o artigo trata da Suprema Corte, do Supremo. O Supremo, que é o guardião da Constituição. Outro dia eu perguntei se era guardião ou dono. O Supremo, que agora, por intermédio da ministra Carmen Lúcia, a pedido do Partido Verde, fez um pedido assim esdrúxulo, completamente, que eu não consigo entender, ao comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, e ao ministro da Defesa, para que expliquem a atuação das Forças Armadas na Amazônia, nas fronteiras, nas áreas indígenas. É de cair o queixo, sim. Incrível. E, então eu vou falar sobre outras coisas semelhantes, outras coisas similares que o Supremo nesses últimos tempos realizou em função de ser o intérprete da Constituição. Eu perguntei no título Lei Suprema, né? Lá num outro artigo que eu escrevi para a Gazeta do Povo, de Curitiba, eu perguntei se ainda temos Constituição, né? Porque vocês conhecem a história, os advogados todos conhecem, né? Do moleiro de Sanssouci. Sanssouci é uma cidade, é um lugarzinho próximo a Berlim, Potsdam, ali pertinho. E o Frederico Grande, queria ampliar o palácio dele, que está lá, o Palácio de Sanssouci, e queria o moinho do moleiro. E disse, olha, eu sou o Frederico Grande, vou te tirar o moinho se você não vender para mim. E o moleiro disse, mas ainda há juízes em Berlim. Aí que eu faço a comparação, né, a certa analogia, e pergunto se ainda há Constituição no Brasil, depois de todas essas coisas que o Supremo tem feito na Constituição. O título, então, que saiu na maioria dos jornais é Lei Suprema? Perguntando. Que é a Constituição feita pelo Supremo. Então, há 4 anos, o julgamento de Dilma lançava a moda de releitura da Constituição. O Senado, presidido pelo presidente Supremo, era Lewandowski, esquartejou o parágrafo único do artigo 52 da Constituição. Ele estabelece que a perda do cargo é com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Mas Dilma, condenada, pôde ser candidata ao Senado por Minas Gerais. Aí eu acrescento. Animado, o jurídico do Senado foi agora ao Supremo para pedir que o parágrafo 4º do artigo 57, que proíbe a reeleição da mesa, seja também desconsiderado. E o novo governador do Rio, é o vice que assumiu, né? Vai encontrar um território sob secessão. Secessão é a separação de partes do território de um todo. Há lugares onde o Estado não pode entrar por decisão do Supremo. São santuários do crime. A polícia não pode nem sobrevoar. A base de um país é a soberania sobre seu território. A decisão do Supremo se choca com a linha 1 do 1º artigo da Constituição, que diz que o Brasil é uma república federativa formada por soberania. É o básico. O artigo 129 da Constituição diz que o Ministério Público promove privativamente a ação penal pública. A ação penal pública tem que começar pelo Ministério Público. Mas o Supremo abriu por conta própria ação penal, julgando-se vítima do crime de ameaça, aquela história do fake news. Fez o inquérito, investigou, prendeu, fez busca e apreensão, invadiu direitos, que são cláusulas pétreas,
do artigo 5º, artigo 6º e também o artigo 220 da Constituição, que diz que não pode haver censura prévia. Ou seja, desprezou cláusulas pétreas. Fez tudo sozinho. O pessoal do primeiro ano de Direito deve estudar isso já no ano que vem, né, na volta às aulas. Como é que pode? É o regimento interno. Não, o regimento interno diz que o Supremo investiga questões que aconteceram lá dentro do Supremo. Bom, o presidente da República foi eleito para governar, para chefiar o executivo. O deputados e senadores para fazer leis e fiscalizar o governo no legislativo. O Supremo, que não foi eleito, existe para interpretar a Constituição. Mas interfere em atos administrativos, como nomear diretor da Polícia Federal, e faz leis, inclusive desconsiderando o artigo 226 da Constituição, que reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Certas invasões passam por cima do 2º artigo da Constituição, segundo o qual os 3 poderes são independentes e harmônicos entre si. Outro dia, um juiz do Supremo, atendendo a partido de oposição, chegou a requisitar o celular do presidente da República. Chega a ser risível, né? Agora, a pedido de partidos de oposição, uma juíza do Supremo interpela o Banco Central sobre a emissão de notas de R$200. O Banco Central já explicou por quê, né? Porque a Casa da Moeda não dá conta de fazer 100 nessa demanda maior de dinheiro durante a pandemia. O artigo 21 da Constituição estabelece que a emissão de moeda é da competência da União, não é do Judiciário. E o artigo 167 diz que essa competência será exercida exclusivamente pelo Banco Central. O ministro Marco Aurélio diz que o Supremo está servindo a partidos de oposição. Recuso-me a votar com base em preconceitos, diz ele. Aí eu pergunto aqui no artigo, estará o Supremo sendo preconceituoso com o presidente? E aí eu demonstro. O Supremo, invadindo o Executivo, exigiu que uma reunião fechada do Ministério fosse tornada pública. Nessa reunião, todos, inclusive os ministros do Supremo, ouvimos o presidente alertando que nos defendêssemos do perigo de ditadura. Ele disse, eu quero o armamento, sim, das pessoas, dos cidadãos, não só para se defenderem dos bandidos, mas para se defenderem da possibilidade de uma ditadura. Ditador não se mete se o povo está armado. O ditador, vê se o povo de Cuba está desarmado. Tá. É a ditadura mais antiga do mundo, ela é a da Coreia do Norte, né? Com a mesma ideologia. Mesmo assim, um ministro disse para o mundo, em inglês, ele estava contracenando com um ex-ministro da Suprema Corte alemã. Então, ou seja, urbi et orbi, mandando para o mundo inteiro, né, dizendo que o nosso presidente do Brasil defende a tortura e a ditadura. Recém ouvimos ele falando que temos que nos defender contra a ditadura. O outro sugeriu, numa palestra, sem mencionar o presidente, que há um cavalo de Troia contra a democracia e que, por isso, as eleições estão em risco. Um é presidente do Superior Tribunal Eleitoral e o outro é o vice-presidente, esses dois que eu mencionei. E os dois vão julgar a chapa Bolsonaro-Mourão, mesmo já tendo expressado esses pré-conceitos. Ministros do Supremo, eu concluo, não são fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça, nem por corregedoria interna. Só existe o julgamento pelo Senado. Está no artigo 52 da Constituição. O Senado é o foro de julgamento do presidente da República e de ministro do Supremo. Agora, aí eu termino. Mas fica a dúvida se ela, a Constituição, é a lei suprema ou a lei do Supremo.
De Brasília, Alexandre Garcia.